Bom dia, Babi. Bom dia, Samuca. Bom dia, Letícia. Bom dia, Helena. Bom dia, Carol, Big. Bom dia, Alice. Bom dia, Ana Flávia. Não, só hoje resolvi dar aula aqui no quintal aqui de casa. Bom dia, Natália. Resolvi sair do escritório e vim dar aula aqui hoje no quintal. Bom dia, Bom dia, professor. Murilo. Bom dia, meu garoto. Não dá muito trabalho não limpar essa piscina? Oi? Ah, mas a gente tem empregados para isso, né, cara? Ah, Tô contratando, inclusive, tá afim? Pago bem. ô Bom dia, professor, Kevin. tá amanhecendo ou tá entartecendo aí no finalzinho da tarde na sua casa? Como é que é? Não, é porque aqui o sol já tá lá em cima, né? Aí tá no horizonte. Você tá. Murilo, compra uma webcam nova que não tá. A sua não deve estar boa, não. Bom dia, Bianca. Bom dia, Isabela. Bom dia, Bom dia, Shane. Beatriz. Bom dia, Brenda. Você tá com sua webcam não tá funcionando direito, não, Murilo. E Murilo, deixa de inveja. Depois termina da aula aqui, eu vou dar um mergulho, inclusive. Ai, ai. Entendeu? Olha lá, é pra marcar o churrasco aí, depois da É, quarentena. entendi. Entendi. Vamos lá, deixa eu ver o que eu não falei ainda. Acho que todos que estão aqui eu falei. Isabela, não sei se eu falei com a Isabela. Bom dia, Isabela. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui a nossa apostilinha. Hoje, matemática 4. Já começamos média. Vamos mexer hoje com moda e mediana. Moda e mediana. Não sei se está no livro Matemática 4. Não sei se está no livro 2 ou livro 3. Deixa eu ver se é o 2. Eu acho que é o 2, tá? Que a gente ficou um tempo sem ver matemática 4. Então, vamos dar um gás para a gente poder adiantar nossa matemática 4. Alguém está me chamando aqui no WhatsApp. Quem é? Vamos lá. Meus queridos, nosso Natal e Ano Novo ficou comprometido aí com as datas do nosso Enem, né? Mas tá bom, tá bom. Eu particularmente, estou falando por mim, antes de janeiro do que maio. Estou falando por mim. Acho que maio, Também acho, Shane. acho que maio comprometia muita coisa, entendeu? É apostila 2, tá? Apostila 2, capítulo 8. Apostila 2, capítulo 8. Apostila 2, capítulo 8. Página. Deixa eu ver aqui que página que é isso. Página 62. Então, vou compartilhar o nosso quadro aqui e vamos lá. Depois envio para vocês as anotações da aula. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Acho que não. Somos nós mesmos. Somos nós. Beleza. Confere para mim se estamos vendo o quadro. Estamos? E estou sem chat. Vocês estão vendo meu quadro branco? Sim.
Beleza, obrigado. Meus queridos, hoje à noite terei uma aula lá na minha plataforma que eu tenho lá, sobre funções logarítmicas. Vamos falar um pouquinho sobre logaritmos. Se alguém quiser, puder e tiver com esse tempinho livre, hoje às 19 horas de Brasília, ok? Eu vou colocar depois no grupo de vocês o link lá para o acesso. Aí tem que fazer uma inscrição primeiro para ter acesso ao portal, beleza? Mas é 100% free, beleza? Então, se alguém quiser, puder e tiver interesse, coloco lá depois, serão muito bem-vindos. Falaremos de funções logarítmicas, mas na verdade a gente começa falando sobre logaritmos, propriedade de logaritmo, e depois, quando aplicar isso aí dentro das funções logarítmicas, a gente vai precisar utilizar as propriedades dos logaritmos, beleza? Uma horinha, começa às 19 e termina às 20. Às vezes só para finalizar a aula, passa aí uns 5, 8 a 10 minutos no máximo, até porque não pode ultrapassar tanto assim. Beleza? O William já esteve lá. Bom, então vamos, título. Estamos falando de estatística. Nosso tema de hoje, moda e mediana. Então, começamos falando de média, vimos que tinha média aritmética simples e média aritmética ponderada. A média simples, quando os nossos elementos eles eram todos diferentes uns dos outros. Média ponderada, a partir do momento que começa a ter repetições dos nossos elementos. Essas repetições eram chamadas de pesos, ok? Então, pesos, as repetições. E aí a gente tem um modelo, é a mesma coisa, só que um modelo um pouquinho diferente, para poder... Achei que tinha ficado em vermelho, não ficou por que motivo? Agora ficou. Moda e mediana. Beleza, meus queridos, começamos então pela nossa moda. Moda. É o mais simples de todos, são são chamadas medidas de tendência central, ok? Porque os nossos dados, normalmente, eles vêm muito espalhados e o que a gente precisa fazer é encontrar valores que façam a gente ter uma noção de qual é um valor central que possa representar todos eles. Ok? Então, por isso são chamadas medidas de tendência central. Dentro de vários valores fornecidos em uma pesquisa, um levantamento de informações, a gente quer um valor que possa representar todos eles. Então, a gente tem a média, tem a moda e tem a mediana. Eles são utilizados em situações diferentes, dependendo daquilo que você queira determinar. Beleza? Normalmente a gente usa moda para dados que não são dados numéricos. Por quê? Porque moda significa, assim como acontece na essência da palavra do nosso dia a dia. Você sabe que algo está na moda quando você vê muitas pessoas consumindo aquilo ali. Quando você vê com muita frequência algo sendo consumido, aparece muitas vezes, se repete muitas vezes para você algo que você esteja vendo. E moda é exatamente isso aí. Moda é o elemento de maior frequência, vou botar em maiúsculo essa palavra, é o elemento de maior frequência da nossa amostra. Beleza? Então, algo você sabe que está na moda quando ele aparece com muita frequência dentro do nosso conjunto de dados. Beleza? Ótimo. Só que uma amostra, ela pode ter mais de uma moda, ok? Se ela tiver duas modas,
essa amostra, esse conjunto de dados, ele é chamado de bimodal. Se uma sequência tiver se tiver, por exemplo, 3 modas, 3 elementos que mais se repetem, ele é chamado de trimodal. E se tiver mais do que 3, ele é chamado de polimodal. Mas aí já não faz muito sentido. Se vários elementos estão se repetindo bastante, então não tem algo que esteja na moda. Então, esse algo aí acaba ficando corrompido. Então, normalmente, moda é quando você tem algum elemento que se destaca mais em relação aos outros. Então, é um elemento de maior frequência, ou seja, que se repete mais vezes do que outros. Joia? Então, esse é o mais fácil. Inclusive, nas questões que envolvem, pede para você calcular as 3 medidas de tendência central, que são média, moda e mediana, comece sempre pela moda, porque esse cara não tem cálculo. Você só observa as informações e retira o valor da moda. E começa por ele. Aí olha nas alternativas. Aquele que não tiver a moda que você observou, já não é a resposta correta. Beleza? E B, mediana. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Este sim, mediana. O objetivo de hoje, vamos diminuir esse cara e vamos colocar na cor azulzinha. Depois eu envio essas anotações para vocês, ok? Então fiquem sossegados. Mediana. Ótimo. Mediana. Bom, a definição de mediana é o elemento que ocupa a maiúscula posição central dentro da amostra. É o elemento que ocupa a posição central dentro da amostra. Te explico o que quer dizer isso. Ultimamente, quando eu digo ultimamente, eu creio que nos 3 últimos anos, o Enem tem cobrado estatística mais focado no cálculo da mediana. Por quê? Porque acho que percebeu que mediana é o elemento que mais derruba os candidatos, porque tem 2 coisinhas que as pessoas que vão calcular a mediana acabam não se atentando. Beleza? Não é algo difícil, mas se você estiver desatento, você acaba errando na hora de encontrar o valor da mediana. Então, vou te explicar agora o que é isso. É o elemento que ocupa a posição central dentro de uma amostra. Quer dizer o seguinte, se você tiver uma amostra com alguns valores, por exemplo. Então, exemplo, suponha que você tenha lá, vou colocar entre parênteses, um conjunto de 5 valores, ok? Eu vou representar como se fosse uma PA. Você tem o primeiro, o A1, você tem o segundo, o A2, você tem o terceiro, A3, você tem o quarto, A4 e tem o quinto, A5. Ok? Então, você tem 5 elementos dentro da sua amostra, suponha. Então, quando você tem 5 elementos, esse camarada que está na posição central da sua lista de elementos, esse cara seria a sua mediana. Por quê? Mediana é isso, é o elemento que ocupa a posição central. Beleza? Então, quando você tem uma quantidade ímpar de elementos, você consegue encontrar o elemento que está na posição central de maneira muito simples. Agora, o grande problema é quando você tem uma quantidade par de elementos. Então, por exemplo, suponha que agora eu tenha 6 elementos dentro da minha amostra. Uma quantidade par. A3, A4, o A5 e o A6. Observe que quando a gente tem uma quantidade par de elementos, não existe um elemento central. O elemento central estaria aqui entre 2 outros elementos. Antes dele eu tenho 3, depois eu tenho outros 3. Então,
Não existe um elemento que ocupe exatamente o centro, ok? Então, existe uma abordagem diferente para quando a gente trabalha com quantidade de elementos par e quantidade de elementos ímpar. Então, esse é um primeiro detalhe com relação à mediana que a maioria das pessoas erra. E o outro detalhe é o seguinte: bom, para que eu faça essa análise, seja com a quantidade ímpar, seja com a quantidade par, antes de mais nada, a gente precisa fazer com os nossos dados isso que eu acabei de escrever aí, que é o seguinte: colocar os dados numa forma sequencial. Entendeu? E o que é numa forma sequencial? Vou escrever minha OBS aqui. OBS. Para análise da mediana, devemos organizar os nossos dados em um rol. Opa, foi lá para cima porque em um chamado rol. O que é um rol? É uma lista ordenada dos dados. Ponto. Então, para que a gente possa fazer uma análise da mediana, esse é o primeiro grande fator que as pessoas erram quando vão calcular mediana. Esse primeiro fator... Ué, por que ficou desse jeito? Aqui, beleza. Este primeiro fator, OBS. Eu quero isso aqui em rosinha. Rosa. OBS. OBS. Beleza. Quero destacar a palavra rol. Rol. E quero destacar a palavra mediana. Também verdinho. Ok. Então vamos lá, meus queridos. Para que a gente comece os nossos probleminhas que envolvem medianas, você precisa verificar se as informações que foram trazidas para vocês estão de forma ordenada. De forma ordenada quer dizer você colocar em ordem crescente ou decrescente. Normalmente a gente coloca em ordem crescente, mas tanto faz você colocar em ordem crescente ou decrescente. Então, primeira coisa de tudo, pediu para calcular a mediana, tem que ordenar as informações, beleza? Esse é um primeiro fator de erro nas questões de mediana. Os dados vêm propositalmente todos embaralhados, o que é normal. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa, suponho que eu chegue na sala de vocês e quero fazer uma pesquisa sobre a mediana das idades de vocês. Aí eu começo a perguntar um por um as idades. Não vai vir na ordem. Alguém vai falar, sei lá, 17, 16, 15, 18, 14, 17 de novo, 16 de novo. Então, elas vêm embaralhadas, porque é da forma como esses dados foram coletados, ok? Só que na hora de você fazer a sua análise, no caso da mediana, eu preciso organizar esses dados. Então, tem que ordenar de forma crescente ou decrescente. Beleza? Então, cuidado com esse primeiro detalhe. Aí, beleza. Agora que eles estão organizados, meus queridos, eu preciso analisar o seguinte: o que acontece quando a quantidade de elementos é ímpar e o que acontece quando a quantidade de elementos é par. Então, vamos aos dois casos existentes. Caso 1. Caso 1. Número... Opa, como está bagunçado aqui hoje. Número ímpar de elementos. Caso número 1. Número ímpar de elementos. Caso número 1. Quando você tem uma quantidade ímpar de elementos, o processo fica mais simples. Ok? Porque quando você tem uma quantidade ímpar de elementos,
existe um elemento central. Foi o que eu mostrei aqui para vocês nesse primeiro exemplo, onde eu tenho 5 elementos e existe um elemento central. Como é que eu faço para achar a posição dele, já que mediana é isso? A posição desse elemento central, basta você fazer o seguinte. Vou escrever aqui para ficar mais bonitinho. Posição do elemento central. Você vai calcular a posição dele efetuando o seguinte cálculo. Posição do elemento central. Você vai pegar o número de elementos, somar 1 e dividir por 2. Esta será a posição do seu elemento central. Olha o exemplo que eu te dei ali. Se você tem 5 elementos, n igual a 5, então, onde estará o elemento que está na posição central? Pega o número total de elementos 5, soma com 6, divide por 2, 3. Ou seja, o elemento que está na posição central está na terceira posição. Ok? Na terceira posição. Esse é o caso 1. E aí, como ele já vai estar ordenado, você pega aquele elemento daquela posição, ele é a sua mediana. Agora, caso 2. Caso 2. Quando a gente tem um número par de elementos. Então, caso número 2, quando você tem uma quantidade par de elementos. Caso 2, azul novamente. Caso 2. Desconfigura por que motivo? Caso 2. Bom, no caso 2, aí eu vou dar uma de malandro aqui, esperto, vou dar um Ctrl V. Ok. Ah, meu Deus do céu, não faça isso comigo. Ai, meu Deus, vou abrir, acho que ele fica salvo, se eu não estou enganado. Fica, graças a Deus. Vamos lá de novo, deixa eu compartilhar novamente. Ok. Tá ali. Caso 2, então agora eu preciso pegar a posição do elemento central. Só que no caso 2, meus queridos, aí a banda toca diferente. Nós vimos que quando a gente tem uma quantidade par de elementos, não existe um elemento central. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer uma média entre os dois elementos centrais. Ok? Então, vou ter que pegar os dois elementos centrais e fazer uma média entre eles. Na verdade, eu tenho 2. E qual é a posição dos elementos centrais? Você vai pegar o elemento que está na posição n sobre 2. Vai pegar este elemento, vai somar com o elemento que está na posição n sobre 2. Deixa eu tirar esse parênteses aqui, que não tem nada a ver. Você vai pegar o elemento que está na posição n sobre 2 e ainda somar com 1. Vou colocar o parênteses aqui. Você vai pegar esses dois elementos nessa posição e tirar uma média entre eles, somar e dividir por 2. Traduzo para você. Olha o meu exemplo aqui. Tinha 6 elementos. N igual a 6. Então, vou ter que pegar o elemento que está na posição 6 sobre 2, 3. Terceira posição. E vou ter que pegar o seguinte, 6 sobre 2, 3. Com mais 1, 4. O elemento da quarta posição. Somo esses dois elementos e divido por 2. Ok? Então, quando tiver uma quantidade par de elementos, a gente vai ter um trabalho um pouquinho maior. Quando for uma quantidade ímpar, direto é o elemento que está na posição n mais 1 sobre 2. Beleza? Bom, essa é a
são as anotações teóricas. Vamos, então, como é que isso aí vai aparecer em forma de exercícios para a gente. Então, Ctrl V. Professor, é elevada alguma coisa? Não, aquilo ali é só uma bolinha, só para representar que é uma posição. Por exemplo, é o terceiro mais o quarto elemento sobre 2. É uma bolinha só para ordem, só. Nada demais. Obrigada. Bom, vamos lá. Na sua apostilinha, os exercícios estão a partir da página 63. Página 63. E você vai ver que só tem exercícios Enem praticamente aí. Por quê? Primeiro, Enem cobra muito a questão de estatística. Tem que ter estatística no Enem. É obrigatório. Todo ano tem. E nos últimos anos, principalmente, você vai encontrar muita questão aí de mediana, porque tem se cobrado mediana, seja na prova principal do Enem, seja no PPL, seja para Libras. Então, mediana tem sido a queridinha dos cálculos de estatística. Ok? Justamente por esses dois detalhes que eu comentei com vocês. Então, está aí a sua primeira da página 63. Diz assim: o gráfico apresenta o comportamento do emprego formal, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, como é um gráfico de linhas muito assimétrico, sobe, desce e tal, então ele te deu os valores mês a mês, embora esteja em formato de gráfico. Então, em janeiro tem 181.419, fevereiro tem outra quantidade, março, abril, maio, até outubro. Até outubro? Deixa eu ver. Outubro. Beleza. Primeira coisa que eu te pergunto é, começando em janeiro, indo até outubro, nós temos quantos dados? Quantas informações? 11. Conte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. 10. Então, nós temos uma quantidade par, que é o pior caso. Ok? Se nós temos 10 elementos, 10, então vem aqui a resolução. O número N de dados é par. É par. N igual a 10. Então, significa que não existe um elemento central. Eu vou ter que pegar 2 elementos centrais. Qual é a posição deles? Você não precisa ficar usando aquela formulazinha, ok? Mas se você tiver confuso qual é a posição, você pode usar. A posição são os elementos que estão na posição N sobre 2, ou seja, vai ser o elemento que está na quinta posição e o elemento que está na posição N sobre 2 mais 1, ou seja, quinta e sexta posição. 10 dividido por 2, 5, com mais um, 6. Então, o quinto e o sexto. Esse era o primeiro detalhe. Agora, eu não venho aqui nos meus dados e pego justamente o quinto e o sexto, então é maio e junho. Não, por quê? Porque precisa estar ordenado. Beleza? Do menor para o maior. E aí, meus queridos, não precisa você ficar reescrevendo esses números. Não. Uma vez que você sabe que os seus valores estão na posição 5 e 6, basta ir lá nos seus dados e buscando esses elementos. E aí a minha sugestão para você beleza, vamos começar a ordenar do menor para o maior. O menor valor aqui é o 181.419. Confere? Concorda? Sim. Beleza. Primeiro, só ir anotando ou riscando, tanto faz. Depois o segundo está aqui, ó. Segundo. Depois o terceiro é este. Se meus olhos não me enganam. Terceiro. Depois o quarto é estezinho aqui. E o quinto, acho que é este aqui do 212. Confere? Junho e setembro. E o outro, qual é? É 246. Setembro. Isso aí. Estes são os dois elementos que eu quero. Então,
esse é um dos maiores, mas é um dos maiores motivos de erros na questão de mediana. Por quê? Porque os dados não vêm em ordem mesmo. Vêm dessa maneira, eles são medidos de forma aleatória. Então, para o cálculo da mediana, é o único dos cálculos que a gente faz que precisa colocar em ordem. Beleza? Então, agora que você tem esses dois valores, ou seja, da quinta posição é 212, 952. E o da sexta posição é 246, 875. Então, meus queridos, a nossa mediana, que é simbolizado pelo símbolo MD, mediana, ok? Vai ser a média aritmética dos dois. Nós vamos somar os dois valores e dividir por 2. Se alguém puder fazer essa divisão para mim, eu agradeço. Professor, nem precisa fazer a divisão, mas eu vou fazer aqui para você. Ótimo, Murilo. Eu queria exatamente essa informação. Primeiro você faz a divisão, depois você me diz por que realmente, na maioria dos casos, a gente não precisa fazer a divisão. Professor? 2. Espera aí, Ah, só um segundinho, Murilo. Diga lá, Ana. Não, eu só ia falar a O resposta. Mas pode falar. resultado? Então, só fala aí e vê se bate os dois, por favor. Deu 229.913. 220. 2299113,5. Beleza. Acho que ele disse. Ele quer o valor da parte inteira. 229.913. Ótimo, que seria a letra B. Murilo, diga para mim por que não precisava fazer a divisão. Porque quando você divide o primeiro número, você já descobre que é 3. E não tem nenhum outro número igual, o último, no caso, né? Eu achei que você ia falar de outra maneira. De outra? Eu vi desse jeito. Não, tá ótimo também. Ok? Ô, professor, eu também não fiz conta não, mas eu somei o 46 e o 12, aí deu 58, e aí, tipo, o valor mais perto seria o 29, entre aspas. Beleza, os dois estão na casa dos 200 mil. Aí você somou só o 12, 212 mil e 246 mil. Você somou só o 12 e o 46. E tirou a média entre eles. Excelente estratégia, Aninha. Também e outra coisa também, Murilo, achei que era isso que você ia falar. Se você encontrou o quinto e o sexto elemento, o quinto está no 212 mil. E o sexto, 246, a média entre eles tem que estar entre esses dois valores. Concorda comigo? Também. Então, os valores que estiverem abaixo de 212 e acima de 246 já não podem ser resposta. Então, por exemplo, esse aqui não poderia ser resposta, porque não está entre os dois. Esse não pode ser e esse não pode ser, ok? E se tem que estar entre os dois, exatamente no meio dos dois, porque é uma média, ok? Então tem que estar no meio do caminho entre o 212 e o 246. O 240 está muito mais próximo do 46 do que do 12, né? Também descartaria. É uma outra maneira se você quiser usar a lógica. Mas a forma como a Aninha falou ali é bacana, ele só somou números de 2 algarismos. Também da forma como você colocou aí, Murilo, também foi legal, ok? Então você pode estabelecer a estratégia que você quiser, porque é algo que tem que estar entre os valores que você encontrou. Mas cuidado, a principal informação é quando eu encontrar a posição dos elementos ou do elemento, se for ímpar, não se esqueça que os seus dados têm que estar em ordem. Essa Professor, é a informação. Diga-nos. No último, eu acho que foi no último sumário do Enem, tinha uma questão de mediana. Eu acho que eu fiquei uns 12 minutos nela. Muito, cabeça. Questão de mediana é mais análise lógica do que de cálculo. Não foi nem por isso, é porque a primeira vez eu contei, deu uma quantidade de informações. A segunda vez deu diferente, a terceira vez deu diferente. Eu tive que chamar a minha irmã para ajudar a contar quantas informações tinha. Caiu no último simulado?
Porque eu acho que foi. Do SAS? Não, do SAS Enem. Se você conseguir ele aí, manda aqui pra gente, se você tiver acesso a ele aí. Não, a questão é fácil, só que eu não estava conseguindo contar Sim, quantas mas informações só pra tinha. gente colocar como exercício aqui, se você encontrar ele aí, por Ah, eu favor. posso até tentar. Ah, não, acho que eu consigo aqui, eu tenho acesso. Foi o mais recente? Acho que foi. Não, acho que eu consigo ter acesso a ele aqui. É só vir em avaliações, provas e gabaritos. Deixa eu Qualquer ver. simulado do SAS Enem, qualquer prova do Enem você vai encontrar. Simulado SAS Enem, tá aqui. Ano, foi desse ano 2020. Primeiro, segundo ou terceiro? Vocês já fizeram o terceiro? A gente está fazendo, eu acho, não é? E O será que eu posso terceiro. resolver aqui? Já tem o gabarito já? Vocês já fizeram de matemática? Não, o de matemática. Ah, a gente vai fazer nesse final de semana. Então deve ter sido o segundo simulado, então. Isso. Tá, estou abrindo ele aqui. Baixar. Ok. Vamos ver se eu acho ele aqui então, Murilão. Deixa eu ver. Tem uma questão de escala, também tem que ter. Não tem jeito. Escala, porcentagem tem. Análise de gráfico de função de primeiro grau também tem. Então, são questões que sempre aparecem, a gente não pode dar mole. Achei aqui. É um que tem o gráfico de colunas? Isso, esse mesmo. Ok, já achei ele aqui. Questão 145. Deixa eu só diminuir a ponto de caber. Eu não sei se eu estava com sono, mas não estava conseguindo contar quantas informações tinham. Ctrl Eu menos. quase enlouqueci nessa Tirando questão. a cara. Não é para tanto, Murilão. Tá aqui. Para variar, tinha um texto gigantesco que eu acho desnecessário. É o que me dá meio que nojo da prova do Enem. Entendeu? É uma prova que eu acho o seguinte, é uma prova extensa. Não é o momento de me fornecerem informações que não são necessárias. Eu quero só resolver a questão, achar a letra certa. Acho que era essa aqui, Murilo. Então ele começou lá. O ensaio de capacidade de escrita consiste em submeter o quê? Essa informação não é necessária. A verificação é realizada a cada 150 metros de escrita comparada. Olha só, essa informação aqui, na hora da prova eu não preciso saber disso. Aí ele diz, para esse ensaio foram selecionadas 10 marcas, 10 informações, ou seja, quantidade par de elementos. 10 marcas. Ok? E os resultados podem ser vistos aqui. Beleza. Ótimo. Se uma caneta tiver capacidade de escrita de no mínimo 100 metros a mais que a mediana, 100 metros a mais que a mediana, seu desempenho será classificado como ótimo. De acordo com o gráfico, o total de marcas com desempenho classificado como ótimo foi... Bom, então aqui, meus queridos, primeiro, eu preciso descobrir quem é a minha mediana. Mediana. Só que para isso, nós temos uma quantidade de elementos igual a 10, foi a mesma questão que a gente fez agora, e se eu tenho 10 elementos, a gente já viu que eu preciso do quinto e do sexto elemento da nossa sequência de valores. São os dois elementos centrais, o quinto e o sexto, mas tem que estar em ordem. Então, colocando em ordem aqui, vai ficar o seguinte, eu sei que está muito pequenininho para vocês, mas este é o primeiro, este é o segundo, terceiro, quarto, quinto é este, e o sexto é esse. Colocou tudo muito próximo para tentar sacanear. Quinto e o sexto, ou seja, o quinto no nosso gráfico tem valor de 1.334. E o sexto valor do gráfico tem valor de 1.362. Então, a nossa mediana é a média entre eles.
1.334 mais 1.362 sobre 2. Esse cálculo não é difícil de fazer. Vai dar 2.696, se eu não estiver enganado. Dividido por 2, dá 1.848. Não, muito. 1.348. Confere? Só confere o cálculo para mim, por favor. Eu acho que é 1.348. Não é 1.348, não? Isso aí, 1.348. Confere? Essa é a mediana. Só que ele diz o seguinte: ele disse que as marcas que estiverem, no mínimo, 100 metros a mais do que a mediana, 100 metros a mais, então tem que estar no mínimo a 1.448. Quem estiver desse valor para cima é considerado como desempenho ótimo. Ele quer saber quantas marcas foram consideradas com desempenho ótimo. Ou seja, quantos estão acima de 1.448. Você tem uma, essa aqui não está 100 a mais, e duas. Apenas duas estão acima de 1.448. Alternativa D. Ok? Seria isso a questão de mediana. Então, observe que as questões de mediana têm sempre uma interpretação a mais da questão. Não é um cálculo simples? É, mas primeiro, identifique as posições. Segundo, tem que identificar essas posições com a nossa sequência em ordem. Tem que ordenar. Esse é o principal ponto de erro das questões de mediana. E depois, se tiver alguma interpretação adicional, a gente acrescenta ao nosso cálculo dessa mediana. Beleza? Então, essa foi a questão que Murilo mencionou para a gente. Próxima, deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Não tenho mais tempo. Mas amanhã nós continuamos com o capítulo de mediana e moda. Exercício sobre isso aqui. Vou enviar essas anotações no grupo de vocês agora, dentro de alguns minutos apenas. Inclusive, já vou... Ô, professor? Oi. A matéria dessa mesma matéria antes dessa, tipo a aula passada da matemática 4, eu perdi minha folha que eu anotei pela minha casa. Você pode enviar de novo, se você tiver o material que você anotou? Tudo anotado aqui. De médias? Isso. Ok, mando sim o Cássio aqui, porque ele vai... Não sei se vocês enxergam aqui, mas ele vai salvando tudo que eu escrevo. Mas deixa eu colocar isso aqui. Moda e mediana. Aula 1. Ok, moda e mediana. Aula 1. Salvo e envio para vocês agora, beleza? Aí procura aqui também, Aninha, envio para vocês, tudo bem? Galera, tá bom, obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção, pela presença de vocês. Amanhã a gente se encontra. Valeu. Tchau, tchau.
Vai na praia? Oi, mano. Você vai postar? Não, não vou postar, só pra ter aqui. Que coisinha chata. Tô rindo. Sil, vamos lá. Vamos lá nada. Mas não deu diferença nenhuma. Não tem, porque o papai não comprou e nem fez pra mim. Né, pai? Agora chega, tem que até ficar uma boa. Não, mas essa lá demora pra tirar foto e que tá até apagar, achei que já tinha tirado. Tá vendo? Viu? Não, não é pra ficar mal que eu, não. Tá? Só palhaça. Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo normal, olha Logo aqui. que você pegou o celular, você vai achar o aplicativo. Aí vai estar lá, exclusivo, né? Sai, não, Arthur, eu quero tirar uma só, depois eu vou tirar com clicar você. nele, Deixa eu tirar só uma com ela aqui. já Arthur, vai passa não, olha aqui, mamãe tá te pedindo com você educação. tem acesso à Tá, conta. eu dou um abraço. Isso Agora que deixa você eu ver acessar a conta já tem seu nome em cima. Aí embaixo tem a agência 2197 e o número da sua conta logo do lado com um dígito. Abaixa, mãe, abaixa. Fica direito. Tá bom. Minha câmera não tá muito câmera da sua, não, Sofia. É porque a câmera que tá desse lado é boa. Ah, ficou linda. Não, tem que tirar de uma. Olha aqui, vê de quem tá maior, Arthur. Para! Para, mãe, não vale, cara. Que coisa. Eu acho que tá baixa. Não, não tá igual, não. Eu acho que tá uma. Você tá na pontinha do pé. Não vale, que tá normal. Ela tá... Tira o sapato. Vamos ficar do lado. Você tá levantando. Normal, cara, que saco. Olha que bom, mãe. Vamos. Ah, que saco. A mamãe. É bom que essa aqui eu já amanhã já faço um texto chorando. Essa foto. Ah, então. Eu perguntei se ia trocar, falou que não. Minha filha, você é minha princesa. Amanhã, dia que minha filhotinha nasceu, mamãe, a minha princesa. A minha princesa. Olha. Olha aqui. Ô, mãe, pode passar que você não tem a chave pra entrar no meu quarto. Achando que a Sofia falou que o quarto dela tem a chave. Tem chave pra entrar. Tem que ter uma cartinha com o nome. É tubada também. Vai pra aula. Eu vou falar pro meu marido. Você tem que ter a chave. Meu marido me chamou. Esse quarto é meu. Mas, ô, mãe, eu tô cabulando aula, sério. Você também. Eu tô intervalo. Não tá, não. Vocês dois são maior cabuladores de aula. Ah, então tá. Aquele monte de preço realmente é pesado. Eu vou ver o que eu posso alterar. Não, e qual é a sugestão dele? Eu fui passando o olho em todo o site, cara. Nenhum canto do site diz que as aulas são ao vivo. Nenhum. Eu passei o olho em nenhum deles. Então vou ter que fazer essa alteração toda. Vamos. Vai falar só você. Não. Vamos lá. Ela tá com o joelho doendo, pai. Então tá bom. Muito bom. Eu tô no intervalo, são 9h57. Vai só você correr. Tá, vai só você correr. Deixa o meu joelho se estabelecer melhor.